Muito bom dia, queridos estudantes do curso de Pedagogia, que agora já chegaram no 7º período, com muita alegria que eu preparei mais uma disciplina para estar com vocês, que é a disciplina Recreação, Jogos e Brincadeiras, uma disciplina super gostosa de fazer. Espero que vocês se empenhem em aprender bastante sobre os jogos e brincadeiras. É um tempo curto para aprender tudo que temos sobre os jogos e brincadeiras, mas a preparação da disciplina apresenta alguns autores, alguns textos importantes, que se você for um bom estudante, você vai poder aproveitar depois na sua profissão para fazer estudos mais aprofundados. Vou apresentar nesta aula inaugural, digamos assim, da plataforma, né? A plataforma, e depois eu farei videoaulas específicas de cada sala, tá? Então, veja, nós fizemos uma plataforma, né, que na primeira sala, que a gente vai chamar os quadros que vocês vão vendo na plataforma, tem lá, né, os desenhos, uma imagem de brincadeiras bem linda, tal, né, para a gente poder ter uma plataforma visual bonita. E neste quadro eu apresento meu mini currículo, tenho o plano da disciplina. No plano da disciplina eu apresento as bibliografias que eu estou usando e apresento para vocês as bibliografias complementares, que são muito importantes que vocês depois tenham acesso, né? Depois, então, a gente colocou um caderno que chama Jogos e Brincadeiras. Esse caderno está no prelo. O que significa isso? Que ele ainda está passando por uma correção ortográfica, né? Nós colocamos ele, mas ele ainda vai passar por uma correção ortográfica e gráfica, né? Então ele vai para gráfica para ser impresso. Então espero, meu desejo, se a gente conseguir, estou fazendo esforço para isso, é que no final desse mês vocês recebam esse caderno, tá? Então é um caderno para vocês guardarem depois e acompanharem a disciplina, que eu acho que vai ser importante para vocês, né? Então, logo na unidade 1, a gente vai discutir as infâncias, né? Como uma construção social e histórica. E é um texto de uma professora que trabalhou comigo, colaboradora, né? E é um texto que nós construímos juntas. Eu organizei o texto dela, que vai falar então das infâncias como uma construção social. Depois a gente faz uma videoaula com ela, para ela discutir isso com vocês. Também para a gente discutir depois os jogos e o brinquedo como uma prática cultural do mundo. Ou seja, a criança não é igual em todos os lugares do mundo, né? Ela não é entendida do mesmo jeito em todos os lugares. Então, nessa sala, a gente vai ter uma compreensão diferente do que a gente às vezes pensa, de pensar que a criança é vista da mesma forma em todos os lugares, né? E como é que essa criança também o jogo da criança é construído, né, ao longo das sociedades. Então, essa é uma sala importante. Então, durante as salas, eu coloquei também a música do Milton Nascimento, que é aquela: há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto me balança, ele vem para me dar a mão. É uma música linda, né, que vai falar o tempo todo que, embora a gente seja adulto, né, a nossa infância não morre, nosso desejo de brincar, nosso desejo da pureza permanece em nós. Então, esse resgate é legal, por isso essa música está aí para ela o tempo todo nos acordar em relação a isso. Então, vocês vão ter os textos, né? Tem esses dois textos, um da Maiara e o outro o texto do brinquedo como construção histórica, que vocês vão ler. Eu botei uns slides sobre infância e logo em seguida tem as atividades de aprendizagem. Então tem a primeira ação de atividade, que vocês têm um fórum. Lá tem 7 clipes, vídeos que vão mostrar diferentes situações sobre a infância. Importante que vocês vejam todos e que no fórum debatam, né, as divergências que esses vídeos colocam, tá? Então, depois, se nós temos a primeira ação de aprendizagem, né, que é do roteiro, que nós fizemos dos 2 cadernos que vocês têm aí para ler, tá?
Então, bem legal as atividades também, espero que vocês gostem. Segunda unidade, nós vamos discutir as teorias do jogo, né? E apresentar lá no caderno, eu separei alguns vídeos que vocês seriam importantes para ver, porque a gente não dá tempo de colocar isso na disciplina, nem pode colocar muita coisa, né? Alguns teóricos importantes que vão falar sobre a infância, sobre o jogo, né? Lá então tem sobre Maria Montessori. Vocês podem ver alguns vídeos que vai falar sobre a história dela e a colaboração dela na questão da brincadeira, do brinquedo, né? Importante conhecer as teorias de Piaget, que também vão dizer como é que a criança constrói o conhecimento a partir da brincadeira, Vallon e Vygotsky. Então, e outros teóricos que são colocados lá e que são teóricos importantíssimos que vão contemplar a discussão da brincadeira e fundamentar teoricamente assim, a importância dela para o desenvolvimento humano, tá? Então você tem aí um texto que chama Brincar na Educação Infantil e as ações para vocês fazerem. E tem um fórum da Bia Bedran, que é uma artista educadora, contadora de histórias, também cantora, excelente. Então o trabalho dela é fundamental que vocês conheçam e levem para a sala de aula. Então por isso que ela está aí, para vocês conhecerem o trabalho dela, tá? Então esse fórum é para vocês conhecerem o trabalho dela, é opcional a participação, mas quero que vocês entrem e conheçam o trabalho da Bia Bedran. Na terceira unidade, nós vamos falar sobre a brincadeira e o faz de conta e a ação pedagógica. Então, tanto que quando a criança começa a entrar no mundo da fantasia e da imaginação, esse texto vai mostrar o tanto que isso é importante para a criança, que quando ela está fantasiando, ela está então fazendo representações sobre o mundo e que depois vai fazer a representação do desenho até chegar na representação da escrita. Então, o quanto que o brinquedo bem elaborado e que bem conduzido e também com muita interação pode contribuir para o desenvolvimento da criança. Então, este é um texto da Terezinha, se não me engano, Rios. Não é da Terezinha Rios. É um texto muito importante, né, que eu acho que vocês vão gostar muito. E junto com esse texto, vocês são convidados a fazer uma atividade que chama Minhas Brincadeiras Infantis. Então, eu fiz um roteiro em que eu falo da minha infância, né? Põe minha foto lá na pracinha de Chalé, onde eu nasci. E como eu nasci numa cidade muito pequena, é uma roça, né? 2.000 habitantes, eu brincava na rua, a gente fazia nossos brinquedos, nós criávamos as brincadeiras de rua. Então eu conto um pouco isso, conto como meu pai contava história para mim, como ele recriava os clássicos de John Green, né? É muito interessante. Então assim, eu quero um pouco agora, nesse momento aí, que vocês também ponham uma foto de vocês nessa atividade e relembrem como foi a sua infância. É claro que às vezes tem alunos que tiveram uma infância muito difícil, uma infância onde trabalharam, que até nem brincaram. Então, é importante também que você coloque a sua experiência exatamente para a gente mostrar isso, como as infâncias das pessoas, como as nossas infâncias são vividas diferente, né? Tem aí o fórum do Roberto Carlos, contador de história, e do Chico dos Bonecos, que são outros dois importantes personagens, pessoas que lidam com a imaginação, com a contação de história. No caso, o Chico dos Bonecos, ele trabalha com a construção de brinquedos, com uma musicada, com muitos livros infantis interessantíssimos, que são extremamente educativos. Então, são mais dois personagens que eu gostaria de apresentar para vocês, talvez vocês já conheçam, né? E se conhecem, eu acho que vale a pena aprofundar. E quando forem professores, usarem, né, o material desses autores nas salas de aula, porque vai contribuir muito, tem trabalhos belíssimos, né? O Chico dos Bonecos tem muitos livros importantes que ajudam a tanto pensar as brincadeiras criativas, como elaborar brincadeiras, além das histórias e músicas que ele apresenta, que são muito interessantes. Então, façam uso, né, deste fórum como um aprendizado também.
Na nossa quarta sala, nós vamos trabalhar ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem. Então, eu botei um texto que ele é escaneado, um texto de uma professora, que foi uma professora minha na universidade, chama Leila Mirtes, né? Vai falar sobre experiência lúdica. Texto muito interessante, que analisa, então, as diferentes brincadeiras, o que as brincadeiras ensinam, que tipo de brincadeiras, também como as brincadeiras são vistas e podem ensinar determinadas coisas. Então, um texto que é bem interessante de ler e aprofundar. Então, a Leila é uma estudiosa, a tese dela está mais embaixo, alguém quiser ler. Então, é sobre o lazer, a importância do lazer. E na sequência tem alguns textos curtos que vão falar sobre o significado dos jogos e brincadeiras, do jogo lúdico e o do jogo como fenômeno cultural. Então, aproveitem esses textos, guardem, né? Porque depois, quando vocês forem tentar um concurso, etc e tal, e nas suas aulas, esses com certeza serão teóricos que vão alimentar as suas provas, porque são os teóricos que hoje alimentam essa discussão, tá? Então, vocês terão também uma atividade de aprendizagem ligada a esses textos, né? E em todas as atividades vocês terão a possibilidade de fazer o reenvio. Então, fiquem atentos, porque nós estamos fazendo um portfólio, nós vamos fazer um webfólio brincante, né? Depois eu vou falar uma videoaula só sobre isso. Nós vamos fazer um webfólio brincante. Fiquem atentos para vocês cobrarem dos tutores as responsabilidades de correção do feedback. Então, você tem um tempo para mandar, o tutor tem um tempo para corrigir, te devolver, e você tem um tempo para reenviar. Mas se ele não te reenviar, você não tem como fazer, né? Se você não tiver o feedback, como você vai reenviar? Então, me ajudem, né? Cobrem deles, e as nossas professoras colaboradoras também vão ter esse papel de fazer esse controle, para que a gente tenha essa possibilidade. Então, na sequência, né, você tem aí um texto sobre a importância do brinquedo, né, a discussão do gênero e a educação na brinquedoteca. Eu tenho um texto que eu vou apresentar para vocês, não está aí ainda, mas como organizar uma brinquedoteca, tá? Então, eu acho que é importante que vocês tenham isso, porque quando vocês estiverem na escola, é importante que a escola tenha uma brinquedoteca organizada, né? E com espaços diferentes. Tem vários espaços. Uma brinquedoteca pode ter 10 espaços diferentes. Então, eu vou passar esse texto para vocês, tá? E daí, eu coloco na sexta sala o projeto de extensão que nós vamos desenvolver nos polos. Então, foi aprovado um projeto de extensão que eu apresentei na extensão, na nossa pró-reitoria de extensão. Foi aprovado um monitor, o projeto está aí, também está aí o caderno que vocês vão receber, que também está em produção, né? Está em correção, em fase de edição, vocês vão receber esse caderno. E este mini curso que a gente vai dar, nós vamos falar sobre o corpo brincante, as brincadeiras, as histórias infantis, o uso do portfólio e ainda outras atividades que o Eduardo Mogno, que é um estudante de História, que está terminando História, que é o meu monitor, estará participando comigo. Então, às vezes ele irá, às vezes eu irei, às vezes iremos juntos. Então, isso vai depender das nossas possibilidades. Mas tem uma agenda aí, nós vamos tentar seguir, então vamos reorganizá-la, mas vocês vão ficar sabendo, tá? Então, esse é um projeto interessante, vocês vão receber um certificado da extensão, importante para vocês como formandos, tá? Que com validade, portanto, é importante que vocês participem, né? Por conta já do seu currículo. Então, é legal, né? Uma atividade que a gente está conquistando que não tínhamos no ensino à distância, né? Então, é o primeiro projeto do ensino à distância que nós estamos levando a extensão para vocês e nós vamos fazer outros, tá? Aí, depois, as outras salas são salas de pesquisa. Então, tem roda de conversa, aí você tem lá algumas atividades de outras turmas que eu achei interessante colocar para que vocês vejam, tá? Também tem a sala 8, tem uns links, né, sobre os fóruns, baú de brincadeiras, vídeos e filmes.
onde eu explico assim, a importância de cada fórum que eu coloquei aí. Fórum de educação infantil, as histórias cantadas da Bia Bedran, do Chico dos Bonecos, balde de brincadeira, né? E como fazer o webfólio brincante. Depois, em seguida, no caderno de vocês já tem as músicas do Panda Lelê. Panda Lelê é um outro grupo, um grupo de extensão da UFMG, que tem publicações sobre brincadeiras, né? E neste caso aí é um CD que tem brincadeiras de roda e eu coloquei o link do projeto de extensão onde vocês têm acesso às imagens, né? Os vídeos feitos pelos adolescentes de como brincar essas brincadeiras. Bem interessante, né? Que vocês podem usar. Eu fiz um projeto quando eu era professora de educação física, numa escola só com brincadeiras de roda a partir desse trabalho do Panda Lelê, e é muito legal. Depois tem aí os filmes que a gente sugere para vocês verem sobre a infância: No Meio da Rua, Filhos do Paraíso, Antes que o Mundo Acabe e Uma Professora Maluquinha, né? Em seguida tem uma vídeo que eu fiz, que eu conto a história do Tate Calanque Catacan Quixilá Calanque, que é a história da Bia Bedran, e tem, eu conto um pouco a história da Rosicléia, que é uma personagem que eu criei para contar história, que vou levar para os polos, se der conta de fazer a visita para todos vocês. Na hora do cafezinho, né, é uma hora da gente fazer conversas, de vocês fazerem perguntas. Então, é ali que vocês vão entrar e tirarem dúvidas, conversar sobre várias coisas. Eu deixei só este fórum, porque depois a gente tem muitos espaços e às vezes dificulta para a gente poder respeitar. O fórum, depois eu vou falar sobre esse fórum webfólio brincante, é onde vocês vão entrar para fazer o trabalho final. Eu vou fazer uma videoaula só sobre isso, né? Em seguida, na sala 11, nós temos as videoaulas que eu gravei. Então, eu comento o plano de disciplina, que essa videoaula é uma videoaula antiga, então eu vou renovar, mas por enquanto fica aí. Também tem um vídeo sobre o processo avaliativo, que eu também vou trocar, mas alguém já pode ir vendo, né? E como produzir o trabalho final, possivelmente será trocado também, mas está aí já para fazer pesquisa, tá? Porque, veja, é muito complicado, dá muito difícil a gente alterar e o tempo todo renovar as plataformas e fazer as videoaulas, tá? Mas eu tento sempre colocar tudo atualizado. Então, se fica alguma coisa desatualizada e eu deixo aí, é porque é uma informação importante, quero que vocês entendam isso, tá? Então, depois eu gravei algumas musiquinhas que eu estou ensinando para vocês fazerem nas escolas, que estão no YouTube, né? Eu vou gravar outras e depois a gente vai colocando aí. Então, uma que eu gosto de fazer, que eu quero ser feliz, está em 2 versões, que eu gravei lá na praça da minha cidade, da minha família, onde moro, né? Da Sementinha, que também é uma musiquinha linda, as crianças adoram cantar, também foi gravado lá. E fez um dia o Sapinho, muito, muito bom para trabalhar com as crianças do maternal 1, 2 e 3, né? Trabalha a expressão facial, coordenação motora. E então lá no clipe tem a explicação da importância da brincadeira. Então é isso. Eu queria apresentar, né, assim, rapidamente, conversar com vocês, dizer que estou feliz da gente estar começando novamente. Espero que vocês gostem, se empenhem, não deixem para fazer nada em cima da hora. Né? Nós fizemos um planejamento de que vocês tenham 15 dias, mais ou menos, até um pouco mais, para fazer as atividades. Então, é um tempo bom, respeitando esse tempo aí. Então, não deixem de fazer, né? Negociem o tempo todo e espero que vocês estejam animados, porque vocês já estão na reta final do curso. Eu fico muito feliz com isso, muito feliz com isso. Quero agradecer a vocês, em especial, o carinho e todos os retornos que vocês têm me dado, né? Isso alimenta a minha aula, alimenta as minhas possibilidades. Então, eu gostaria de agradecê-los imensamente e dizer que é muito importante essa nossa interação afetiva para que as nossas aulas tenham boas produções. Então, eu deixo meu abraço
e a gente vai apresentar novas aulas no decorrer do curso. Fiquem atentos que a gente vai postar. Então, até mais!